Fala, meus queridos capixabas! Está no ar mais um episódio da terceira temporada do nosso Capixaba Cast. Eu sou Charles Souza e ao lado sempre do meu amigo Lucas Fonseca. Pois então, Charles, a terceira temporada chega e a gente está na maratona de mulheres aqui, né? A cada episódio, semana passada você acompanhou e agora estamos recebendo uma pessoa muito especial que eu particularmente admiro muito, tenho a honra de dizer que sou amigo. Vamos falar hoje com Alice Correia, administradora, palestrante, mentora, mãe do Tutu, né? Que maravilha, bem-vinda, Alice, presente receber você aqui. Muito obrigada. Que nervosa. Charles, Lucas. Olá, pessoas fortes e corajosas. É assim que eu vejo as pessoas e acredito que nós somos fortes e corajosos para viver cada um dos nossos dias. E assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Exatamente. Gostei disso. Já começou com energia boa. Essa é a energia que ela tem no Instagram. Ela, olá, pessoas fortes e corajosas. Toda segunda tem live, né? Toda segunda tem live, segunda de recomeço, para dar aquele pontapé na semana e vamos lá, como diria minha personal. Vamos lá. No caminho a gente resolve tudo, né? No caminho a gente vai ajustando, já realinha as coisas, passou o final de semana, já entrou com aquele gás para quem trabalha, né? Uhum. De segunda a sexta no ritmo de ponto, né? Quem bate ponto, quem empreende, quem tem uma vida super agitada durante a semana. Final de semana é aquela hora de, muitas vezes, conseguir descansar, mas como diz meu marido, eu descanso carregando pedra, né? Amo essa expressão, eu falei muito. Descansa carregando pedra. Consigo descansar hoje, graças a Deus, descansar é parte da rotina. Se não descansar, não consegue nutrir a máquina. Mas é a hora que relaxa. Aí quando chega na segunda-feira, vem tudo junto. E por um período da minha vida, a segunda-feira, quando eu descobri a ansiedade, um período que eu tive ansiedade, para mim a segunda-feira era terrível. Eu, quando via, muitas vezes, as propagandas do Cine, as propagandas, né, as matérias de segunda-feira, de pauta de jornal, que passava o Cine, aquilo me dava taquicardia, porque eu morria de medo, gente, eu vou perder meu emprego, e eu tinha muito medo de ver aquele monte de desemprego. Depois eu fui descobrir que isso não era normal. E eu trabalhava, às vezes, com algumas pessoas e via muita gente falando mal da segunda-feira, que terrível, que segundou, aqueles memes horríveis. E aí eu falei, não, eu não acho que isso é legal, eu não quero isso, eu não sou assim. Eu acho que a segunda-feira traz essa carga de recomeçar. Eu adoro segunda-feira. Vamos recomeçar, é aquela chance de... Três pulos pra cima, vai. Três pulos pra cima, isso, vamos recomeçar, vamos pra cima. O que dá pra ajustar o que ficou de bom, vamos ajustar e vamos pra cima. E a segunda de recomeço, ela vem com esse clima e as pessoas dão esse retorno. Hora fala, assistir depois, mas eu tô junto. E é uma delícia fazer a segunda de recomeço, toda segunda-feira. Que legal, e é muito quero bacana. participar de uma live assim. Não, você tem que assistir. Toda segunda-feira eu tô lá, Tutu, participações especiais. Participação Explica quem é o especial. Tutu pra gente. Eu tô com intimidade chamando de Tutu, filho dela. Tutu é meu filhote, ele tem 7 anos de idade. É o Arthur, meu esposo Jocinei. O Arthur é um menino adorável, super comunicador, ele comunica mais do que eu. Ele ganha de mim, graças a Deus, fico super orgulhosa que ele ganha de mim. Ele é um pimpolho de 7 anos e ele tem síndrome de Down. Nós descobrimos a trissomia do cromossomo 21 do Arthur quando ele nasceu. Nós não sabíamos durante a gravidez. Ah, você não sabia depois que ele nasceu? Mas tem como descobrir? Eu não sabia que tinha como descobrir antes. Sim, você pode. Tem exames específicos também, mas geralmente quando se faz a translucência nucal, que é um exame que é logo no início da gravidez, quando tem alguma divergência, alguma questão, costuma aparecer na translucência. Eu conheço, por exemplo, casais que descobriram na translucência e a gente descobriu só depois. Quando o Arthur nasceu, que eu mergulhei um pouco mais sobre o conteúdo do que era síndrome de Down, eu vi que na época o percentual de famílias que descobriam depois era maior do que as que descobriam durante a gravidez. Hoje eu não sei, eu acabei não pesquisando mais sobre o assunto. Conheço famílias que descobriram durante a gravidez. Dentro do que eu me conheço, eu agradeço a Deus por ter descoberto depois. Porque eu acredito que se eu tivesse descoberto durante a gravidez, eu não teria aproveitado tanto a minha gravidez, que foi muito plena. E fica preocupada. E ficaria preocupada com medos que hoje eles não se concretizam. O Arthur é um menino saudável, o Arthur é um menino esperto, o Arthur é um menino comunicador. Certamente tem os desafios, né? A gente tem que dar um acompanhamento mais específico, ele tem um cronograma de médicos diferentes, mas ele é um garoto super saudável, super esperto. Ele, naturalmente, alguns tempos na vida dele são diferentes, então a fala, ele se comunica muito bem, mas às vezes a fala é um pouco mais atrasada em alguns aspectos. Contudo,
ele joga futebol, ama futebol e faz golaço. Ai, e que ele show. joga bem. Então, ele é uma criança que tem as suas particularidades e certamente, se eu tivesse descoberto na gravidez, eu acho que eu teria ficado muito mais nervosa, muito mais Preocupada, né? preocupada. E Deus, Como com que Deus certeza, sabe de tudo, Deus sabe né? de tudo. Ah, E e ele Alice, é um pimpolho. por falar no tutu, né, você é um tema da sua palestra, né? Você tem uma palestra sobre deficiência, maternidade, ciência, fé. Conta um pouco pra gente como funciona as suas palestras. Bom, uma das minhas palestras eu falo muito, falo nas redes sociais, falo no dia a dia. O Arthur, ele trouxe isso muito mais à tona. Depois do Arthur, eu percebi que a deficiência ela já fazia parte da minha vida. A minha mãe, ela teve AVC com 42 anos de idade. Então, minha mãe era lavadeira, na época, um dia ela chegou em casa, sentou numa cadeira para assistir televisão para descansar e não levantou mais, porque ela tinha acabado de ter o AVC. Ela logo retornou, acho que é questão de alguns meses, ela voltou a andar, a caminhar com dificuldade, mas ela ficou com sequelas desse AVC que ela teve. E tornou-se, depois, tanto que hoje ela é aposentada por invalidez. Então, eu vejo que essa questão da deficiência e você lidar com as dificuldades decorrentes de uma questão de saúde já estavam na minha vida. Aprender que, se eu vou ajudar minha mãe, eu vou ter que andar com passos um pouco mais lentos, eu vou ter que ajudar ela. Minha mãe vendia chup-chup, então o AVC fazia com que ela não conseguisse apertar o sacolé. Então eu vou precisar apoiar nisso. E aí, quando veio o Arthur, ele chegou pra gente com síndrome de Down, e aí a gente precisou passar a se adaptar a toda a rotina, que é, como médicos, lidar com a própria frustração, e por que não dizer frustração? Porque não é a frustração com relação ao Arthur. Ele é uma criança adorável, mas é com relação àquilo que todo pai cria expectativas. Mas não vai escolher, eu quero um filho. Eu né? Olha, eu tenho uma história com relação a esse linda dia essa fala. que Deus me deu uma cutucada com relação a esse escolher. Mas é sobre a expectativa que se tem. Por exemplo, tem 3 anos. Uma criança de 3 anos, sei lá, fala 200, 300 palavras. Seu filho fala 50, fala 70. Saber Naturalmente, lidar com isso, né? exatamente. E como que vai ficar toda a vida relacionada a isso? Porque é uma criança. No meu caso, é uma criança, mas pode ser, como eu citei o exemplo da minha mãe, é um adulto que teve, né? Passou a ter determinada dificuldade motora, dificuldade mental. Tem adultos saudáveis que em determinado momento começam a se aproximar do Parkinson, começam a se aproximar do Alzheimer. E aí na palestra você fala sobre lidar com isso. E eu lidar com isso e conecto com um assunto que faz parte de muitos anos da minha vida. Eu trabalhei muitos anos com riscos, com controle, com compliance, com crises. Então, eu aprendi a fazer essa correlação. E muitos se aproximam quando vai se ensinar nas empresas. Por exemplo, você falar numa empresa sobre um incêndio, sobre uma crise, sobre aquilo que pode dar errado, digamos assim, um risco, né? Aquilo que pode acontecer, é difícil. Você treinar os seus colaboradores. Não quer, principalmente o empreendedor, ele quer pensar no lado positivo, nas oportunidades. Crescimento. Só que quando você pensa no sou ótimo, você tem aqui ameaças, você tem riscos, você tem oportunidades. Então, para você ter sucesso, você precisa aprender a pensar nisso tudo. E eu traço um paralelo disso com a deficiência. A deficiência é como se fosse um incidente que aconteceu no meio da caminhada. Então, por exemplo, nós tivemos um caso em Mimoso, aquele alagamento terrível que aconteceu em toda aquela cidade. A cidade não morreu, a cidade não acabou. Mas é preciso continuar sobrevivendo e aprender a reconstruir apesar daquilo e com aquilo. Então, a mesma questão eu vejo com a deficiência. Então, eu ensino as famílias e aprendo junto como fazer. Opa, a minha rotina agora, por exemplo, eu empreendi ou eu trabalhava 8, 10, 12 horas e eu era dona dessas horas. Mas agora, meu filho tem autismo, por exemplo, o médico recomendou 20 horas de aba, por exemplo. Como que uma família vai encaixar 20 horas de terapia numa rotina profissional? Sendo que você tem todos os outros compromissos, né? O exercício maternal já é um desafio. Como e aí, que com você vai necessidades. conseguir colocar isso numa balança? Assim como numa empresa, quando acontece uma situação diferente, que fugiu daquele contexto. Eu vou acionar a contabilidade, eu vou tirar recurso do marketing, eu vou lançar um produto novo para capitalizar. A mesma coisa quando você pensa na vida e na vida da família. É o esposo que vai diminuir a rotina de trabalho, é a mãe, e muitas vezes a forma de se vestir. A minha relação, por exemplo, com a consultoria de imagem, que é um dos temas das minhas palestras, começou com isso. Eu havia me tornado, assumido a minha primeira gestão na instituição que eu trabalho.
super feliz. Aí logo na sequência eu saí de licença maternidade. Quando eu voltei para assumir a minha primeira coordenação, quando eu comecei a coordenar uma área de compliance, e aí, aquele cansaço de maternidade, de criança pequena, de não dormir, de dentes nascendo. A rotina com a síndrome, porque você tem estimulação de fono, de TO e várias outras terapias, com a rotina da carga horária de trabalho, com o retorno do trabalho, e aí eu olhava o meu rosto, o peso das olheiras, o meu corpo estava mudando, então as minhas roupas já não eram. A minha rotina era outra, porque eu tinha totalmente um dress code lá de coordenadora, de reuniões, e agora tem que correr atrás de uma criança. E aí eu comecei a ter que rever a minha forma de me vestir, aprender a me maquiar. Então eu comecei a ver assim, opa, a roupa precisa se adequar à vida. Precisa ser um estilo que vai produzir... tá explicado. Exatamente. Porque o estilo, ele tem que ser para a vida. Cada um tem uma vida. Quando você consegue enxergar, assim como numa empresa, eu consigo fazer um bom diagnóstico de como funciona, como são os meus colaboradores, qual é o meu portfólio de produto, quais são os meus riscos. Na vida também é preciso. E aí eu vou definir qual é o meu estilo. Aí eu vou olhar para o meu propósito, o que essa empresa quer levar, o que eu quero levar para a minha vida, quais são os valores da minha família, o que eu quero comunicar. E aí eu fui descobrindo a consultoria de imagem que vieram com ferramentas. Por que eu uso roxo? Por que eu uso mostarda? Por que eu estou de óculos? Porque eu tenho miopia, né? Mas por que eu vim de óculos? Por que eu estou usando esse acessório? O meu cabelo... Tudo vai fazendo sentido quando você vai E produz literalmente vida, né? E produz vida, porque muitas vezes a gente não flui na vida por essas interrupções, pelo medo do que pode dar errado, né? Pelo medo dos riscos. Muitas empresas, às vezes, não avançam porque não percebem o que pode dar errado ou se travam pelo medo de avançar. O estilo que produz vida. Pronto, exatamente. Agora está explicado o tema da sua palestra. O estilo que produz vida. E tem muito mais, mas a gente vai conversando. Tem muita coisa. Eu quero saber um pouco mais no próximo bloco. Vamos falar sobre a sua atuação profissional, né, que você já tem dentro de uma instituição renomadíssima e é um orgulho capixaba também. Mesmo. E o quanto que você tem inspirado as mães que passam, os pais que passam pela situação de ter um filho, né, com necessidades especiais, de olhar com atenção. E as necessidades especiais mesmo que fala? São PCDs. Isso. Pessoas e a gente tem que ter hoje, olhar com muita... A gente se informar mais sobre isso, porque está cada vez mais presente, né? Hoje em dia, seja o autismo, seja a síndrome de Down, está cada vez mais presente. A gente precisa, todos nós, olharmos para isso, né? E olhar não só para o filho que está com essa... Para os pais também, que família, são todos envolvidos. Para a comunidade, no próximo bloco, a gente vai falar bastante sobre isso aí, dessa nova Alice, e também conhecer um pouco da história da Alice Correia. Vamos falar um pouco. Contar, com certeza. Verdade. Agora a gente vai para o rápido intervalo. Você aproveite esse intervalo para comentar aqui embaixo um pouco sobre o seu estilo. Será que você tem se vestido bem? Quais são as suas dúvidas, né, sobre o seu estilo de se vestir, a forma de se vestir? Você também que é uma personal stylist, né? Então comente aí se você tem alguma dúvida sobre isso. E agora a gente vai evidenciar os nossos patrocinadores, que são as marcas que ajudam aqui e colaboram com a sustentação do nosso Capixaba Cast. A gente volta já já. É polpa de frutas, mochoara. É produto da terra do Espírito Santo, é gostoso demais. Polpa de fruta, diversos sabores, delicioso demais. Polpa de fruta é mochoara. É mochoara, é mochoara. Se liga no mascote, e aí, manchuchu? É mochoara. É polpa de frutas, diversos sabores. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast. Nessa terceira temporada, só mulheres por enquanto, hein, Lucas? Até agora as mulheres estão reinando aqui no Orgulho Capixaba e hoje a Alice Correia está dando uma aula pra gente sobre estilo que produz vida, né? Trouxe a história da vida dela, do Tutu, de tudo que ela vive e você que está acompanhando desde o início certamente ficou impactado aí. Mas eu tô curioso para saber de onde vem Alice Correia. Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, eu sou Alice Cristina Vieira Correia. Uau, sobrenome de rainha. Eu gosto, Alice. Gosto muito do meu nome.
nome, apesar de ser fonte de trocadilhos, né? É verdade. Alice no País das Maravilhas. Eu ouvi muito isso, né? Muito, 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 muito. E depois que eu fui entendendo um pouco da minha personalidade, eu vi que, às vezes, o trocadilho ainda ele vinha muito como uma alfinetada. Eu sou uma pessoa otimista, eu me considero uma otimista realista. Por isso que te chamam de país, no mundo das maravilhas, né? E como eu citei em algum momento aqui já, que eu trabalhei, quando eu comecei, já falando da vida profissional, né? Eu comecei na instituição que eu trabalho no Banestes há 14 anos. Muito bom falar Além isso do aqui. estilo que produzida, eu sou concursada há 14 anos. Banco do Estado. Eu sou muito Orgulho orgulhosa capixaba. por isso. Eu sou muito orgulhosa por isso. Por ter passado nesse concurso, era um objetivo que eu tinha de vida, orgulho dos meus pais. E eu sou feliz e gosto muito do Banestes. Sou de uma época que não podia nem falar que você era bancário, que era perigoso e tal. E aí eu comecei lá fazendo norma interna. Eu escrevia normativo. Então, como que tinha que abrir uma conta? Como que fazia determinado procedimento? Como mexer no sistema? Então, eu fazia parte daquilo que escrevia, né? Então, minha função ali era conseguir fazer com que o texto não era dona daquele conteúdo, mas eu tinha que fazer com que aquele texto ficasse claro para que as pessoas pudessem fazer. Disso até surgiu o meu slogan. Pessoas bem orientadas tomam as melhores decisões. Gostei. Eu e uma amiga de trabalho, às vezes as pessoas reclamavam que era chato, que não queria escrever, e fazia errado. Eu falava assim, porque a pessoa está desorientada. Se ela tivesse orientada, ela fazia direito. Verdade, não tem informação, né? E aí, quando você vai falar assim, olha, tem que fazer, a regra é essa, faz assim. E aí, muitas vezes a pessoa está vivendo num mundo paralelo, né? Porque para que você vai cumprir? Não dá para cumprir regra, a correria não dá para cumprir regra, não dá para fazer. Então, muitas vezes, até fora, né? Na vida, eu ouvia isso, então foi muito fonte. Eu sou Alice Cristina, meus pais escolheram esse nome. Alice Cristina Vieira de solteira e Correia, depois que eu casei com meu grande amor, marido. Tá nos bastidores aqui do Marido. show. E aí eu nasci em Vitória, eu fui criada no Bonfim, na Escadaria dos Trabalhadores, no Morro do Bonfim. Eu vivi lá até os 24, quando eu me casei, e fui para Itararé. Os meus pais, Antônio, que já não está nesse plano, e a minha mãe, Severina, que está firme e forte, feliz ela e contente. Vai Meu ser pai era vendedor, mamãe lavadeira, então eu fui criada no Morro, estudei em escola pública, sou formada em administração, fiz administração na UFES, e aí fui construindo a minha carreira profissional. Sou metalúrgica também na época, meu sonho era arrumar um emprego bom. Então, eu não queria depender de ninguém, então eu fui procurar um emprego. Aí eu passei na escola, no Cefetes, na época, e eu fui fazer metalurgia porque era um caminho mais rápido de eu entrar no mercado de trabalho. E fui cursar metalurgia, depois comecei a fazer uma série de concursos públicos, porque eu empreender, eu não sonhava, eu não queria fazer, minha vontade era trabalhar. Eu sempre quis trabalhar numa empresa para resolver o problema da minha empresa, não ter a minha empresa. Nem pensava nisso. E aí eu passei no concurso, fui para lá, como eu comentei, comecei a trabalhar com normativo, depois eu fui crescendo, tendo oportunidades, trabalhei com compliance, depois trabalhei com controle, trabalhei com gestão de continuidade de negócio, e hoje eu trabalho com atendimento ao cliente, e fui crescendo profissionalmente. Chegou um determinado ponto, quando eu comecei a me aproximar mais do que era o estilo que produz vida, começou a se formar em mim esse desejo, foi muito de Deus entender esse processo da minha vida, eu fui para o empreendedorismo também. E descobri que o empreendedorismo já estava em mim, porque dentro das empresas também existe o intraempreendedorismo. Aqueles inquietos que não ficam falando, é só assim, não, mas eu posso fazer algo a mais? Eu posso fazer um plus? E eu sempre fui essa pessoa que queria fazer alguma coisa a mais. Total. Na sua própria vida, né? Eu acho que o maior ato de empreender é quando você empreende a sua própria vida. A partir do momento que você vem lá do Morro do Bonfim, que fala, né? Inclusive, eu estou combinado com ela, eu quero conhecer lá. Dizer que são quantos degraus, né? Eu subi a 360 para chegar na casa da minha mãe. Ainda, tá? Ainda. E eu quero muito conhecer. Então, assim, quando você já... Tem muita gente boa lá. Exatamente. Então, vamos lá. Eu quero conhecer. Você leva a gente já lá. falei com a mamãe, ela falou que vai fazer cuscuz pra você. Oba, já vou. Só pra ele? Avisei Dona Severa. Severina, né? Dona Olha Severa. pra câmera agora. Dona Severina, pode preparar o cuscuz que eu vou aí em breve. Ela quero conhecer. E subir ali os degraus todos, um por um. Né? Então, assim, quando você já quebra aquele paradigma, Alice, você já está empreendendo. Então, as pessoas associam muito empreender em ter uma própria empresa. Empreender é fazer algo diferente. Algo diferente. Né? E quando você faz algo diferente, quebra um padrão, um paradigma, já está empreendendo a sua própria vida. É verdade. E aí, dentro da instituição, eu tinha as minhas atividades. Aí, depois, né, começou a surgir o estilo produzido. Eu tive um período que eu experimentei a ansiedade, quando eu aprendi com o Lucas, em determinados períodos a gente experimenta a ansiedade. E eu comecei muito a me questionar.
eu fui tentar resolver aquilo que eu achava que era um defeito em mim. Eu fui estudar produtividade, eu fiz artigo, na época eu estava fazendo uma pós-graduação em gestão de pessoas, eu fiz artigo sobre como a produtividade era um remédio para a ansiedade, e eu estava aficionada pela produtividade, como eu poderia ser mais eficiente, como eu poderia ser mais produtivo. Porque eu achava que eu não estava dando conta de tudo, porque eu não conseguia dar conta da minha vida com meu filho, com a instituição, com o marido, com casa, com tudo, porque eu não sabia gerir o tempo. Só que nisso, graças ao bom Deus, eu fui confrontada, né? Eu fui empurrada a pensar em propósito. Eu fui empurrada pelos próprios exercícios de produtividade, porque para você ser eficiente, para você ser produtivo, você precisa saber um objetivo, você precisa ter um rumo, porque senão você só vai gastar energia à toa. Isso vai na forma de se vestir, em tudo. E aí eu fui convidada pelos livros ali, o Jerônimo Temer, vários outros autores, a pensar no meu propósito, a olhar as minhas forças, a olhar as minhas fraquezas, a desenhar a minha missão. E aí nisso eu fui descobrindo em mim a comunicação, Que é incrível. a influência, e fui levando essa questão de você empreender aonde você está para os trabalhos que eu fazia. Eu trabalhei um tempo com integridade, como que eu vou mostrar às pessoas a como ser ético, a como a prevenir, né, a ter um pensamento íntegro. E aí eu fui levando essa questão da comunicação, de como que eu posso ser mais acessível, e me especializei em comunicação oratória na época, e fui aprendendo. E entendendo que a minha carreira é algo único, é minha. Eu estou fazendo parte da instituição que eu me orgulho, que é a instituição financeira que eu já estou há mais de 10 anos. Eu tenho o estilo que produz vida. Eu também trabalho dentro da minha casa, um trabalho não remunerado, onde eu cuido da minha família, cuido do meu filho, estou com meu esposo, cuido da minha mãe, da minha sogra, estou com os meus amigos. Também estou trabalhando ali. É algo único, a minha carreira, que precisa de descanso, sim, mas não precisa ser ou, pode ser e. Dentro do empreendedorismo, quando eu comecei, eu ouvi, por exemplo, pessoas falando assim, não, mas não fala que você trabalha na CLT, não fala que você trabalha lá, que você é concursada, porque podem te confundir com funcionário público, achar que você não gosta de trabalhar, olha só. Ou podem achar que você não vai conseguir prestar um bom trabalho, fazer uma boa palestra, por exemplo, porque você não vai ter tempo de fazer. Então, eu fui entendendo ao longo do tempo que eu sou uma pessoa única, como você, como o Lucas, somos pessoas únicas com vários papéis. Cada um desses papéis tem responsabilidades atribuídas, requer um dress code específico, né? Tem uma forma de se vestir para aquele momento, mas nós somos únicos. Guiados por Deus, é o que eu acredito, né? Falar de fé é sempre importante. E com estratégias certas, a gente vai fazendo aquilo que precisa ser feito para a vida e bem orientados, porque pessoas bem orientadas tomam as melhores decisões. Essa frase é para levar, né? Pessoas bem orientadas tomam as melhores decisões em todos os contextos, quer seja como se vestir ou como se comunicar. Para mim, essa orientação ela vem do discernimento que Deus nos dá, essa orientação vem também a partir de repertório de imagem. Então, a gente conversava há pouco, né? Porque, muito mais do que saber que eu vou combinar o amarelo da calça que eu fiz com uma estilista para ir no Orgulho Capixaba, mas essa mesma calça que é feita por uma estilista vai combinar com uma blusa da loja do meu bairro, de uma querida, que ela vai ornar. E vai ornar com um blazer que eu trouxe de São Paulo, que faz parte da minha logo, da minha marca, que vai ornar com um sapato que eu fico super feliz que meu marido passou numa loja e lembrou de mim, que vai ornar com um anel que a minha mãe me deu de aniversário. Tem história, né? Tudo tem história. E a comunicação, ela passa por isso. Entender que a forma de se vestir é uma comunicação. E também vai ter história. E não é sobre o preço que você paga, é sobre o sentido e como você vai aprender a ornar. E aí, quando vem as técnicas de consultoria de imagem, conhecer cores, formas, refletir sobre intenção, entender sobre o que é a própria beleza, isso tudo se soma e cria repertório. Por que nós estamos aqui tendo uma conversa tão fluida? Nós temos repertório para nos comunicar. Isso também vale para a questão da imagem, tem o repertório. E à medida com que você vai ficando mais seguro nesse repertório, você ganha rapidez de raciocínio. Grande verdade. Exatamente. E consegue ir além de um grande mal que existe hoje, que é, na verdade, sempre existiu, mas hoje eu vejo uma repercussão muito grande com relação à correria. Quantas pessoas falam, eu me visto de qualquer jeito, ou gastam mais do que deveriam para se vestir, para suas vidas, por quê? Não tem orientação. Às vezes é uma peça caríssima que não orna com todas as outras e você joga dinheiro fora. Ou esbarra-se em crenças do tipo, eu não posso repetir a roupa. E aí vai procurar por que essa crença existe. Aí
gasta várias peças caríssimas. Eu não tenho isso não. Acho que esse blazer aqui eu não sei quantas vezes. Esse aqui ele já anda comigo. É lavado devidamente, certinho, entendeu? Mas ele anda junto comigo. Que maravilha. Passou super rápido Passou aqui, super Alice, rápido. nosso bate-papo. Você é uma profissional que está em ascensão cada vez mais. O que me encanta, né? Não preciso disfarçar aqui que eu tenho a honra de ser seu amigo, seu parceiro, de trabalho, de vida também, né? Tem me orientado muito. Sou uma pessoa bem você, seu orientada, esposo, são gente. pessoas que eu admiro muito, um carinho muito grande. Tenho certeza que certamente todos que assistiram ficaram também despertados aqui. Obrigada. A Alice tem muito mais do que ela falou, que isso é óbvio. Quero que você deixe pra gente as suas redes sociais, para as pessoas Verdade. acompanharem você lá, Isso. porque ela vai dar várias dicas para vocês lá também. Isso aí. Com certeza. Quero agradecer muito por estar aqui. Você pode conhecer mais sobre o Júlio Produz Vida, sobre a mentoria, sobre as palestras, sobre o meu dia a dia, sobre o Tutu, no meu Instagram, alicecorreia.oficial. Lá diariamente estamos juntos com os fortes e corajosos. Que vai. Toda segunda-feira tem. Toda segunda-feira é verdade. Toda segunda-feira a gente recomeça juntos com a segunda de recomeços, que é uma live semanal para justamente para me lembrar e lembrar você também que segunda-feira é uma nova chance de recomeçar. Todos os dias pode ser um dia de recomeçar, mas eu escolhi a segunda-feira por toda uma história, porque tudo tem uma história, para apoiar os fortes e corajosos que vamos recomeçar na segunda. E lá tem dicas de imagem, tem dia a dia, tem falando sobre Deus, tem muito do que eu sou e aquilo que eu venho aprendendo e posso contribuir com o mundo. Que incrível, Muito né? bom. Então, para quem fala que vai começar só na segunda, agora não tem mais desculpa. É segunda mesmo. Se precisa de um empurrão para segunda, e é muito legal. As pessoas começam e me mandam assim: voltei à academia. Tomei uma decisão. Chegando aqui, acabei de receber uma foto de uma amiga. Lembra aquela calça que você mandou para mim? Ela está entrando. Eu estou demais, estou orgulhosa de mim. Bacana. Assisto gravado a segunda de recomeços e é isso aí. Fica gravado. Isso, fica lá. Gravado. Não é por isso que você não vai assistir ao vivo, hein? Mas é porque ela é muito cedo. Exatamente. Porque o horário que eu consigo fazer é 6h20 da manhã. É cedinho. Cedinho. Então, muita gente vale fala, pena, vale a pena. Eu amo bate-papo. Que maravilha. Alice, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando muito. Um presente receber você aqui. Foi uma honra, pode ter certeza disso. Muito obrigada. Deus continue abençoando ainda mais a vida de vocês que estão aqui. E você que me ouve, lembre-se sempre que você é uma pessoa muito amada por Deus. Entender o quanto eu sou amada por Deus virou totalmente o meu jogo. E não é sobre você fazer uma decisão somente racional. Precisa tomar uma decisão de entender o amor de Cristo por você e, a partir disso, entender como que você pode ser imagem e semelhança de Deus. É sobre isso, um estilo que possa produzir a verdadeira vida. Amém. Que maravilha. Eu adoro isso, gente. Gente boa, pessoas conectadas aqui com a gente e toda entrevista, né, Lucas? A gente aprende com os profissionais aqui. Tem sido uma aula aqui no